E na sua opinião, qual vale mais a pena? Alugar um imóvel ou comprar financiado? E já ouvi muita discussão sobre isso, que quem aluga é burro e quem financia por 30 anos é um baita idiota. Mas a real é que não existe certo ou errado. O que existe é o que faz mais sentido para você. Eu e minha família moramos durante décadas por aluguel e não foi por escolha, e sim por obrigação, porque não tinha o dinheiro para comprar. E é disso que falaremos hoje. E existem dois cenários quando falamos de morar de aluguel. E o primeiro, alugar por escolha própria. Segundo, alugar por obrigação. Alugar por escolha própria. Algumas pessoas optam por alugar mesmo tendo condições de comprar. Ou seja, é uma escolha. É um caso de quem viaja muito ou troca bastante de emprego. Para essas pessoas faz mais sentido morar próximo do trabalho. E claro, evitar perder tempo com trânsito, que é uma encheção de saco. Ou seja, elas priorizam a mobilidade e praticidade. É uma decisão estratégica e não uma limitação financeira. E a segunda opção é alugar por obrigação. Já outras pessoas alugam porque não tem outra opção no momento. E isso pode acontecer por diversos motivos. Não ter o valor da entrada, ter o nome negativado, não conseguir crédito no banco, a compra do imóvel próprio não está acessível naquele momento. E uma coisa também que complica muito a compra do imóvel próprio é a taxa Selic. Taxa Selic alta, financiamento alto, a sua parcela um absurdo de caro. E hoje, nesse exato momento que estou gravando, mês de abril, a taxa Selic está 14,25%. E a previsão é que nesse ano de 2025 ela ainda suba para 15%. A taxa Selic ela é definida pelo Copom, Comitê de Política Monetária, mas o que você precisa entender é: a taxa Selic ela é a taxa básica de juros do Brasil. Ou seja, taxa Selic alta, financiamento, empréstimo, cartão de crédito, tudo vai ficar mais caro. E o Copom é quem faz o gerenciamento do relatório Focus. E dentro do relatório Focus, a Copom faz a projeção do IPCA, da taxa Selic, do PIB do Brasil e também do câmbio. E a taxa Selic, ela tem uma finalidade. A taxa Selic sobe para desaquecer a economia do Brasil. A taxa Selic alta faz com que as pessoas gastem menos. Tudo é um ciclo de mercado. E eu vou dar aqui um exemplo prático da minha situação e da minha família. Eu e minha família morávamos em uma casa e pagávamos todos os meses 2.200 de aluguel. A casa iria vencer o contrato e teria o reajuste do valor. Para quem paga aluguel sabe que o reajuste não é nada barato, e esse reajuste ele acompanha o IGPM, que em 2022 passou dos 20%. O IGPM ele é um indicador econômico brasileiro e é amplamente utilizado para reajuste de contratos como aluguéis, tarifas de energia elétrica e seguros de saúde. E cansados de pagar aluguel e não ter o que é nosso, resolvemos juntar dinheiro durante alguns anos e ter o valor da entrada, da documentação, fazer tudo certinho e comprar algo que será nosso no futuro. E uma coisa muito importante, muitas pessoas querem comprar a casa própria, mas não querem abrir mão da cidade em que mora, do bairro em que mora. Exemplo, eu morava em São Caetano. Um apartamento de 45 metros estava naquela época 450 mil. Tivemos que mudar de cidade, pegamos um apartamento de 76 metros e pagamos 385 mil. E é de extrema importância isso, porque às vezes não queremos abrir mão ali de onde moramos, de um bairro bom que moramos, mas precisa ver algo que seja viável à sua realidade. Porque uma coisa que você precisa pensar é: eu terei dinheiro para pagar esse financiamento durante todos esses anos, que são 30 anos, 35 anos, depende do contrato que você assinar. Caso você não pague o financiamento, fica inadimplente, o banco pode tomar o imóvel de você, porque o imóvel ele não é seu, o imóvel é do banco. O imóvel só passa a ser seu quando você quitar essa dívida com o banco. Então, se você não paga o financiamento, o banco pode simplesmente arrancar esse apartamento de você e o que eles fazem? Eles colocam o apartamento
apartamento em leilão. Com isso, um apartamento que custa 380 mil, eles colocam a leilão por 280 mil e vende super rápido. Por isso que às vezes vale a pena você trocar de bairro, trocar de cidade, pegar um apartamento, uma parcela ali de financiamento mais cabível ao seu bolso. E eu vejo muitas discussões sobre comprar e vender, qual que é certo, qual que é errado. Porque eu falo que não há certo e não é errado. Imagina um rico que tem 500 mil para comprar um apartamento à vista. Nesse caso, ele prefere morar de aluguel, pegar esses 500 mil que ele compraria o apartamento e deixar esse dinheiro investido. Com a rentabilidade desse investimento, ele paga o aluguel e sobra uma grana ainda para ele. Com isso, o patrimônio dele vai crescendo cada vez mais. E existe o pobre que não tem o dinheiro à vista para comprar o apartamento. Nesse caso, compensa muito mais você financiar um imóvel do que ficar pagando aluguel durante anos por algo que não vai ser seu. E eu te pergunto, o que é melhor para você? Pagar durante 30 anos aluguel um apartamento que não vai ser seu ou fazer um financiamento, pagar as parcelas todo mês ali bem próximo do aluguel e no final de 30 anos ele vai ser seu? Óbvio que você não precisa pagar durante 30 anos. Você tem a possibilidade de amortizar esse apartamento, que já já eu vou mostrar para vocês. E alugar é mais barato do que financiar? Falando por experiência própria, o meu financiamento está uns R$200 mais caro do que os apartamentos alugados aqui no meu bairro. Mas uma coisa é fato, compensa muito mais para mim pagar esses R$200 a mais, pois o financiamento, eles são parcelas decrescentes. Então hoje eu estou pagando um valor X, com o passar dos anos, o valor da minha parcela vai diminuindo. Então isso é muito bom. Agora, um aluguel, o aluguel não tem isso. O aluguel você paga 2.000 hoje, daqui um ano ele vai estar 2.100, depois 2.200, 2.400 e ele sempre tende a aumentar. E uma coisa que precisamos saber é a nossa parcela, ela é composta por duas junções, amortização mais juros. Os dois juntos, ele forma o valor da sua parcela. E eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo prático que é o meu. Então aqui ó, nós temos a coluna da amortização, que é o valor de 679, e temos a coluna dos juros, que é 1.962. A junção desses dois, ele forma o valor da parcela, que dá 2.744. Então esse daqui é o valor da minha parcela. Esse daqui nós estamos falando do ano de 2024. Por que compensa um financiamento? Tá vendo que a amortização, ela sempre tem o mesmo valor? Então é um valor contínuo, o mesmo valor sempre. O que vai diminuindo são os juros. Os juros ele começa aqui, ó, 1962 e ele vai decrescendo. Por isso, quando você pega um valor, exemplo, 10 mil, 50 mil e amortiza o seu financiamento, amortiza as parcelas de trás para frente. Você está quebrando os juros. Você está pagando só o valor ali da amortização. Os juros, eles não são pagos, eles são quebrados. Por isso que você consegue amortizar de trás para frente o seu financiamento. Por isso que compensa você fazer um financiamento. E o juros sobre juros, ele é bom e ruim. É bom para quem é investidor. Quando você investe, você empresta o seu dinheiro para o banco, você está tendo o juros sobre juros, que é os juros compostos. Por isso que você precisa investir o seu dinheiro para o seu patrimônio crescer. Aqui no financiamento é exatamente a mesma coisa. Os juros que o banco te paga em investimento, aqui em financiamento, quem está pagando para o banco é você. Então, para quem é investidor, o juros sobre juros é maravilhoso, que o nosso patrimônio cresce. E para quem é consumidor, é muito ruim, porque a gente está pagando para o banco esses juros. Quando eu pago uma parcela desse valor, o que realmente é descontado do meu saldo devedor é só 679, que é esse valor aqui, ó, amortização. O restante é tudo juros. Só que mesmo você pagando um juros muito alto, pelo menos você está pagando algo que vai ser seu no futuro e você tem a possibilidade de amortizar. Você pagando um aluguel, esse imóvel nunca será seu. Então você está pagando algo que você está enricando a outra pessoa. Mas como eu expliquei anteriormente, se você tem o dinheiro para comprar o apartamento à vista, às vezes, dependendo da taxa de juro, compensa você deixar esse dinheiro investido e com o rendimento você vai pagando o aluguel e vai ali, ó, crescendo o seu patrimônio. Caso você não tenha, assim como eu não tinha o dinheiro para comprar à vista, eu financiei, vou pagando as parcelas todo mês e o objetivo é amortizar esse apartamento para mim pagar o
quanto antes. E o dinheiro que eu tenho investido hoje, conforme o vídeo que eu postei mostrando minha carteira para vocês, se eu pegar esse valor, eu consigo quase quitar o meu apartamento. Eu só não fiz isso, não amortizei, porque o investimento que eu estou recebendo hoje, a porcentagem, é muito maior do que os juros que eu tenho com o banco. Então compensa muito mais eu deixar meu dinheiro investido. Essa rentabilidade que eu tenho, eu pago o financiamento e consigo reinvestir o pouquinho que sobra ali. Então nesse caso, para mim, compensa muito mais deixar investido do que eu quitar o financiamento. E esse gráfico aqui que eu trouxe para vocês é o sistema saque, é o sistema que eu peguei o meu financiamento, é o mais comum entre os bancos. E ele contém a linha vermelha, que é a linha dos juros. Então os juros ele começa super alto e ele é decrescente, ele vai caindo conforme o passar dos anos. E a linha verde é a linha da amortização, é uma linha contínua, sempre vai ser o mesmo valor. Quando você amortiza, o que você deixa de pagar é os juros, que ele é decrescente. A amortização, que é o valor que realmente é descontado do seu saldo devedor, é essa linha verde aqui, ó. Você vê que ela é contínua. Se você fizer o cálculo de quanto você pagou de financiamento no ano, você vai ver que você pagou lá 40 mil, 20 mil, 30 mil reais. Só que o valor que foi descontado mesmo do seu saldo devedor, exemplo que você tem um valor lá de financiamento de 280 mil. O valor que foi descontado realmente é só o valor da amortização, que é aquele 700 e pouco vezes 12. Por isso que o valor demora muito a ser amortizado. Por isso que é muito importante você juntar dinheiro, juntar 13º, férias, vender carro, vender algum objeto que você não usa, pegar esse montante de dinheiro e amortizar o seu financiamento. Isso vai quebrar os juros, você vai pagar muito mais rápido o seu apartamento. E as vantagens de financiar um imóvel: construção de patrimônio, estabilidade, personalização do imóvel, potencial de lucro futuro. E as desvantagens de financiar um imóvel: endividamento de longo prazo, taxas de juros muito altas, riscos de inadimplência, responsabilidade com manutenções. Vantagens de alugar um apartamento: menor compromisso financeiro, flexibilidade, sem responsabilidades com manutenções e sem risco de inadimplência em longo prazo. E as desvantagens de alugar um apartamento: sem construção de patrimônio, aumento no valor do aluguel todos os anos, menos estabilidade, limitação nas modificações. E também eu não posso deixar de comentar, você que está querendo comprar um imóvel, existe o Minha Casa Minha Vida. Em 2023 ele teve várias reformulações no programa, vou deixar o link aqui no card. E também foi aprovado pelo governo a faixa 4, para quem tem uma renda mensal familiar de 8 mil a 12 mil reais, pode adquirir apartamento até 500 mil. Vale a pena conferir no site do governo se encaixa no seu perfil. E essas foram as informações: comprar versus alugar. Qual é melhor para você? Deixa aqui nos comentários o que você prefere. E eu não posso deixar de pedir, espero que você tenha gostado. Curte, compartilhe, deixe seu comentário. Forte abraço, fui!